Como corretor de imóveis, eu já vi pessoas perderem grandes negócios e mesmo assim construírem um patrimônio extraordinário. Também já vi pessoas perderem muito menos e desistirem dos seus próprios sonhos. Ao longo desses anos, uma pergunta sempre vem me acompanhando: o que faz essa diferença? A resposta não está na circunstância, ela está na perspectiva. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Filipenses. Ao longo dessa semana, nós vamos meditar juntos nessa carta. E antes de estudarmos capítulo por capítulo, precisamos entender o contexto em que ela foi escrita. Paulo não escreveu essa carta em um momento de conforto. Ele escreveu essa carta preso. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para reclamar, para desanimar e perder a esperança. No entanto, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Isso nos ensina um princípio extraordinário. Segundo a Bíblia, a alegria ela não nasce quando está tudo dando certo. Ela nasce quando aprendemos a enxergar a vida pela perspectiva de Cristo. Paulo não ignorava os desafios. Ele se recusava a permitir que os desafios definissem quem ele era. As circunstâncias mudaram. A missão permaneceu. A prisão limitou seus movimentos, mas não limitou o propósito de Deus. Talvez um dos maiores desafios dessa geração seja esse. Estamos permitindo que as circunstâncias determinem a maneira como enxergamos a vida, quando deveria ser a palavra de Deus que determinasse a maneira como interpretamos as circunstâncias. Paulo olhava para a prisão e viu uma oportunidade para que ele ali pudesse cumprir o propósito do Senhor. Nós, muitas vezes, olhamos para pequenos obstáculos e concluímos que Deus nos abandonou. Perceba a diferença. A mesma situação pode produzir desespero ou esperança. Tudo depende da perspectiva. Por isso, antes de começarmos a estudar Filipenses, o primeiro princípio que essa carta ela nos apresenta é o princípio da perspectiva. Quando a nossa perspectiva muda, as circunstâncias deixam de ter a última palavra. Talvez a grande pergunta que essa introdução nos faça hoje seja: quem está definindo a maneira como eu enxergo a vida? As circunstâncias ou Cristo? Faça essa semana ser excelente.